Ok, irmãos, nós iniciamos o capítulo 21 de Gênesis na semana passada, e os irmãos aí acompanharam a exposição dos versículos 1 a 7, sobre o nascimento de Isaac. Nós falamos sobre esses 7 versículos, e os irmãos têm assim crescido no conhecimento da história bíblica, e também das lições que saem dessa história, que emanam dessa história, conforme é nosso costume fazer. Nós costumamos expor o texto aos irmãos, explicando o significado de tudo, mostrando o que as palavras significam, o que as expressões significam, mostrando a relevância do texto para a história bíblica, e também mostrando para os irmãos o modo como o texto que temos pregado gera algum impacto sobre a nossa vida. Nós temos trabalhado assim com os irmãos aqui, na medida que vamos expondo esse livro. Hoje nós chegamos no capítulo 21, versículos 8 a 13. É um pedaço a mais da história, não é a história toda. A história prossegue até o versículo 21 desse capítulo. É uma história mais longa, mas nós não temos muita velocidade na exposição. Nós caminhamos um pouquinho devagar, então se eu pego um bloco muito grande da história, aí eu não consigo terminar o sermão, porque são muitos versículos para explicar. Então por isso pegamos trechos menores e vamos caminhando assim. Esse trecho que está diante dos irmãos, o capítulo 21, versículos 8 a 13, é um trecho que mostra alguns cenários distintos na narrativa. Os irmãos vão ver os cenários da narrativa sendo mudados na medida em que nós vamos lendo. E eu quero que os irmãos me acompanhem na medida em que eu for apontando na exposição da história, na medida em que eu for apontando as mudanças de cenário. Nós temos aqui um cenário de alegria, nós temos aqui um cenário de conflito, nós temos aqui um cenário de tristeza, nós temos aqui um cenário de consolo. Esses 4 cenários aparecem nos versículos 8 a 13, ou seja, essa história é uma história que muda de cenário com rapidez. Nós nos vemos de repente em face de panos de fundos diferentes. Se essa história tivesse que ser representada numa peça teatral, nós veríamos a mudança de cenário constante acontecendo diante dos nossos olhos. E nós percebemos isso aqui. Nós vemos um cenário de alegria, vemos um cenário de conflito, vemos um cenário de tristeza, vemos um cenário de consolo. Tudo isso nós vemos aqui dando lugar, um cenário dando lugar ao outro, na medida que a narrativa vai se desenvolvendo. E eu quero convidar os irmãos a observarem esses cenários. Eu vou explicar cada versículo, e os irmãos verão aí essas mudanças de cenário na medida em que formos crescendo no conhecimento da história bíblica. Ao final, eu quero mostrar a relação, a relevância desse texto para o cristianismo. Vamos caminhar então. Os irmãos devem observar o primeiro cenário. O primeiro cenário que aparece aqui está descrito no versículo 8. É um cenário de alegria. Os irmãos devem ver aí no versículo 8 o cenário de alegria. É um cenário muito alegre, é o cenário de uma festa. Vejam o que diz o versículo 8, diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Isso aqui, de acordo com os costumes da época, deve ter ocorrido quando Isaac, cujo nascimento foi narrado nos 7 primeiros versículos, quando esse menino, esse bebezinho dos versículos 1 a 7, esse menininho chegou mais ou menos aos 2 ou 3 anos de idade. Quer dizer, mas era desmamado com essa idade? Eram os costumes da época. 2 ou 3 anos de idade, o garotinho já andava, era pequenininho ainda, com 2 ou 3 anos, mas era o tempo em que se comemorava o fato dele ser desmamado. E isso acontece aqui, é uma festa, é uma grande festa. Nós devemos lembrar que Abraão era um homem muito rico, ele tinha servos e servas.
Ele tinha bois, camelos, jumentos. Ele era um homem de muitas posses e ele podia dar uma festa maravilhosa. Então o que nós temos aqui é um cenário de bastante alegria e fartura. O texto diz: Isaque cresceu e foi desmamado, como eu disse, 2 ou 3 anos de idade. E o texto diz: nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. É uma grande festa que é realizada aqui. Talvez um boi ali, um novilho ali tenha sido sacrificado. E então realizaram ali um grande churrasco, como seriam nossos churrascos de hoje. É um grande churrasco comemorativo. O garotinho, o filho ali de Abraão com Sara, o único filho realmente do casal, legítimo do casal. Havia Ismael, que era o filho com a escrava, mas o filho legítimo ali do casal era Isaque. E uma grande festa então foi dada quando ele foi desmamado, quando ele tinha aí mais ou menos os seus 2 anos de idade. É importante observar na sequência da história o que vai acontecer. E para que os irmãos entendam melhor o que vai acontecer, é preciso entender que idade tinha o filho da escrava. Se Isaque tinha 2 ou 3 anos, os irmãos, voltando às páginas da Bíblia, podem mais ou menos calcular a idade de Ismael, que era o filho de Abraão com a escrava Agar. Se os irmãos olharem no capítulo 17, os irmãos podem ter uma ideia da idade dele. O capítulo 17, no versículo 25, diz assim, vejam o que diz: Ismael, seu filho, nessa época Isaque ainda não havia nascido, Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Depois disso aqui, depois da circuncisão de Ismael, aos 13 anos de idade, nós somos informados, nos capítulos subsequentes, nós somos informados que Sara teve o seu filho mais ou menos 1 ano depois disso. Ou seja, quando Isaque nasceu, Ismael deveria ter 14 anos de idade, já era um adolescente. Então, quando essa festa aconteceu, quando Isaque tinha 2 ou 3 anos de idade, Ismael tinha 16 ou 17 anos. Já era um jovenzinho, já era um adolescente. E esse jovenzinho, esse adolescente, está nessa festa. É uma grande festa. Notem, ele é o filho do dono da festa. Ele tinha sido, até 2 anos antes, o primogênito e o único herdeiro de Abraão. Ele gozava ali de privilégios como filho do patriarca, do dono de toda aquela fortuna, de toda aquela casa, e ele está na festa. Os jovens gostam de festas, e ele não perde. Lá está Ismael, com seus 16 ou 17 anos, comemorando a festa do desmamamento. Não sei se essa palavra existe, não temos mais festa de desmamamento, mas ele está lá comemorando a festa ali de desmamamento de Isaque, que tinha ali os seus 2 ou 3 anos. É um cenário de alegria, é um cenário festivo, é um cenário de abundância. Abraão está sorrindo, feliz e alegre. Sara, a velhinha, já com 92 anos, não se aguenta de felicidade. Todos felizes ali. Mas o que vai acontecer? Esse cenário de alegria, de festa, de abundância, de comemoração, vai mudar de repente. Vai mudar de repente, porque vai se instalar na narrativa agora um cenário de conflito. Vejam o que vai acontecer, estragando a festa. Vão estragar a festa. A festa está indo bem, estão alegres, comendo picanha, felizes, mas o cenário vai mudar. E agora então nós entramos no segundo cenário, é o cenário de conflito. Veja o que diz o texto diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, é Ismael, Agar é a escrava,
Nós já conhecemos a história dela. Abraão teve um filho com essa escrava, Ismael. É esse garoto que eu mencionei, que deve ter agora 16 ou 17 anos. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Note bem o que diz esse texto. O texto fala que Ismael caçoava de Isaque. Era um adolescente. Nós não devemos imaginar um garotinho de 3 ou 4 anos zombando de outro garotinho de 3 ou 4 anos, não. Nós estamos falando aqui de um jovenzinho, um jovem de 16 ou 17 anos zombando de um garotinho de 2 ou 3 anos. Agora vejam bem, como era esse jovem Ismael com os seus 16 ou 17 anos? Para que os irmãos tenham uma ideia do perfil desse menino, os irmãos têm que voltar mais uma vez às páginas da Bíblia 2 ou 3 vezes para chegar no capítulo 16. Nós temos que entender o cenário de conflito, porque nós lemos a história e achamos que Sara ficou brava muito rápido. Nós vemos, mas essa velhinha é encrenqueira. Bem, irmãs que estão aqui, vocês vão se colocar no lugar dela na medida que eu for falando. Vamos então ler aqui, é o único filho dela. Vejam então o que diz o texto, no capítulo 16, versículo 12. O texto diz assim, é Deus falando sobre Ismael. Diz assim, ele será entre os homens como um jumento selvagem. Esse é o perfil de Ismael, um jumento selvagem. Para nós, jumento é uma pessoa burra. Não é esse o sentido aqui. Quando o texto diz que Ismael seria um jumento selvagem, isso significa que ele seria uma pessoa extremamente difícil de lidar. Uma pessoa difícil, uma pessoa terrível, uma pessoa selvagem. Não, Ismael não seria uma pessoa de fácil convivência. Veja a sequência do versículo 12. O texto diz, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos, consequentemente, contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ou seja, Ismael seria uma pessoa briguenta, insuportável, intragável, uma pessoa encrenqueira, ia brigar com todo mundo. Você conhece alguém assim? Nem queira conhecer. Você conhece algum jumento selvagem? Você fala, ele não ouve, ele agride, ele ofende. Você tenta explicar, ele não escuta. É teimoso, é duro, é rude, é áspero. Assim é Ismael. Agora estamos falando sobre Ismael na adolescência. Então você multiplica isso por 8. É disso que estamos falando aqui. Esse moço, esse jumento selvagem, esse moço que não consegue conviver com ninguém, esse moço que briga com todo mundo, esse moço que desperta a ira e a fúria de todo mundo contra ele, esse moço com esse perfil irritante, esse moço está na festa, e o texto diz que ele caçoa de Isaque. E o que significa isso? Bem, na verdade, quando o texto diz, no versículo 9, que ele caçoava de Isaque, é possível que o tradutor da Bíblia tenha usado uma tradução bastante leve, porque o verbo caçoar, que aparece aqui, tem nuances variáveis. Pode significar uma simples brincadeira, uma simples diversão, mas pode chegar a significar insultos até físicos, insultos e agressões até físicas. Pela reação de Sara, que é uma reação extremamente severa, parece que o jumento selvagem
realmente fez algo, nós não sabemos o que é, o que foi esse caçoar. O verbo aqui significa caçoar, como eu disse, mas pode significar coisas muito mais graves. Nós não sabemos o que Sara testemunhou, mas o que ela viu realmente a deixou muito, muito, muito irritada. Ela não pôde suportar aquilo. O texto diz que ela viu que aquele moço caçoava de Isaque, e ela disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Notem bem, se os irmãos olharem, voltarem um pouquinho, é necessário conhecer o contexto todo que está presente, que está permeando essa passagem. Se os irmãos olharem o capítulo 16, versículo 4, os irmãos vão ver que Ismael tinha a quem puxar. Deem uma olhadinha no capítulo 16, versículo 4. Fala o seguinte: ele, Abraão, a possuiu Agar, e ela concebeu. Ela concebeu e depois deu à luz a Ismael. Aqui é a narrativa sobre o nascimento de Ismael. Vendo ela, Agar, que havia concebido, foi sua senhora, Sara, esposa de Abraão, por ela desprezada. Ou seja, o que Ismael está fazendo com Isaque, a mãe dele tinha feito com Sara. Ele tinha para quem puxar. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um garoto jovem, insuportável, com uma mãe que é igual a ele. Será que essa mãe iria ensinar o filho: não faça assim que é feio? Será que essa mãe teria esse perfil de corrigir e dizer: olha, não faça provocações, porque não pode fazer isso? Será que ela teria essa disposição? Claro que não, ela era como ele. Quando Sara viu essa situação toda, ela viu o seu bebê, de 2 ou 3 aninhos, sendo alvo de perturbação de Ismael, que já era um moço, e sabendo que ele era filho de uma mulher também provocadora e desrespeitosa, ela percebeu o grande risco que estava ocorrendo ali. Além de ficar irritada no momento, percebeu o grande risco que seu filho estava sofrendo. Se os irmãos olharem, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa passagem, vejam o verbo que ele usa aqui, em Gálatas 4:29. Vejam Gálatas 4:29 e vejam nesse trecho, Gálatas 4:29, vejam como Paulo descreve o que Ismael fez. Parece que não foi só uma brincadeira. Vejam a visão do apóstolo Paulo, 4:29. Diz assim, 4:29. Falando sobre essa passagem, Paulo aqui está comentando Gênesis 21. E ele fala sobre o que aconteceu. E ele diz assim: como porém outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, filho de Agar. E aí vem o verbo: ele perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O verbo que o apóstolo Paulo usa é o verbo perseguir. Ou seja, Ismael não deixava Isaque em paz. Era um moço, já crescido, e não deixava a criancinha sossegada. Talvez tenha machucado ele, talvez tenha irritado intensamente o menino, talvez tenha judiado do garotinho, e Isaque pequenininho, com 2 ou 3 aninhos apenas, não podendo se defender, e aquele moço, o jumento selvagem, provocador, desrespeitoso, cruel, perseguindo aquele menino durante a festa. Então nós entendemos a partir daqui a reação de Sara. O que as irmãs fariam que estão aqui? O que vocês fariam diante disso? Isso iria despertar, isso desperta nas mães, desperta um rancor imenso. Meu bebê está sendo judiado por esse jumento selvagem.
por esse garoto insuportável, que eu estou aguentando na minha casa há anos, filho dessa escrava que me provoca também. Eu não suporto mais. Eu estou aguentando esse garoto aqui dentro, eu estou aguentando essa escrava aqui dentro há 16 anos. Não aguento mais isso. Chega! Agora as coisas estão começando a piorar para o meu filho, para o garotinho, para o meu bebê, meu único filho Isaac. Eu não vou tolerar isso. E mais, eu estou vendo o que vai acontecer. Esse garoto, Ismael, tinha direito à herança. Apesar dele ser filho de uma escrava, ele seria o único herdeiro. Agora, a mãe dele e ele sabem que outro tomou o seu lugar. Talvez ele esteja perseguindo o meu menininho, porque ele tem raiva dele, e só Deus sabe o que ele poderá fazer no futuro. Olhem o perfil desse moço. Ele é terrível, briguento, ele agride, ele fere, ele não respeita. Como ele vai tratar o meu filho no futuro? Quando chegar o tempo da herança, quando chegar o tempo de tomar posse da herança, o meu filho Isaac talvez corra até risco de vida com um moço como esse, com um animal selvagem como esse aqui. Ele é capaz de ferir meu filho no futuro, para tomar posse da herança que ele entende ser dele. Eu não posso aceitar isso de forma nenhuma. Sara olhou para o futuro e disse: ele não vai ser herdeiro com meu filho. Esse moço é perigoso. Vejam o que ele está fazendo. Eu não vou mais tolerar essas coisas. E nós vemos então esse cenário de conflito. E Sara então diz a Abraão, disse o texto, no versículo 10 diz assim: disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E então, o cenário, que era um cenário alegre, se transforma num cenário de conflito terrível. E na sequência, quando nós chegamos no versículo 11, nós nos deparamos com outro cenário. Aí nós nos deparamos com um cenário de tristeza. Por quê? Porque o foco da narrativa agora sai da festa de Isaac, sai das palavras de Sara irritada, sai do rosto de Ismael provocando o menino, e zombando do menino, e perseguindo o menino. Sai disso tudo, e agora o foco da narrativa vai para Abraão. Abraão é pai do menino. Vejam agora a mudança no cenário. Agora o que temos aqui é um cenário de tristeza. Vejam como o cenário muda rápido. Cenário de alegria, cenário de conflito, agora um cenário de tristeza. Diz assim o versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Abraão tinha um filho adolescente, primeiro filho dele, um jovenzinho que tinha lá, que era difícil, mas era filho dele. Ele agora tem que escolher: com quem eu fico? Com meu filho Ismael ou com meu filho Isaque? E o que eu faço? Isso pesou muito no coração dele. O texto diz que isso pareceu muito penoso. Essa expressão pode sugerir, inclusive, muitas lágrimas. Abraão padeceu grandemente por causa disso. Imaginem o sofrimento desse homem. Ele tem que mandar embora o seu filho mais velho. Você pode se colocar no lugar desse homem? Você já imaginou? Essa foi uma grande prova para Abraão. A prova maior está por vir. No capítulo 22, nós teremos a prova por excelência, que é o momento em que Deus pede que ele mate Isaque. Essa é a prova suprema. Essa prova é a prova
por excelência. Nós não conseguimos sequer imaginar como Abraão foi aprovado nisso. Mas essa prova do capítulo 21 também foi muito difícil. Abraão teve que escolher: o que eu faço agora? Eu fico com Isaac aqui e mando esse moço embora, ou eu preservo esse moço e tenho que de alguma forma abrir mão do outro filho? O que eu faço agora? Eu amo meu filho adolescente, ele é meu filho. Durante 14 anos ele foi meu único filho, ele é meu primogênito. Ele é um moço difícil, eu sei que ele é. Ele é difícil de lidar, mas é meu filho. Eu não posso quebrar os meus laços de afeto por ele. Não importam os defeitos dele, eu sou o pai. Eu amo esse menino. Ele é meu filho, meu primeiro filho. E eu não posso fazer isso. E ele sofreu muito com essas coisas. O texto diz que ele padeceu por causa de seu filho. Nós não vamos olhar hoje o versículo 14. Mas se os irmãos lerem o versículo 14, nós não vamos estudar esse versículo hoje, mas se os irmãos lerem o versículo 14, os irmãos vão se deparar com um cenário que é profundamente triste. É algo que se você entrar na história, você é capaz de chorar vendo isso. Veja o que o texto fala no 14, ele fala: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Vejam que triste isso. Ele se levanta sozinho de madrugada. Tomou o pão e um odre de água, diz o texto. Pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. E o texto prossegue e diz: ela saiu, andando errante pelo deserto de Beersheba. Saiu caminhando, sem rumo, com o filho dele. Que coisa horrível isso. Como isso foi possível acontecer, chegar nesse ponto? Era uma festa, e nós vemos isso caminhando para essa situação crítica de angústia, de tristeza, de dor. Nós percebemos essas mudanças na narrativa indo acontecendo. Mas notem, depois do versículo 11, depois que chegamos no versículo 11 e vemos o cenário de tristeza, vimos o cenário de alegria, o cenário de conflito, e no versículo 11 o cenário de tristeza, nós chegamos ao versículo 12 e ao versículo 13. E aqui o cenário muda novamente. E o que nós temos aqui agora é um cenário de consolo. O que temos aqui? O que nós encontramos nos versículos 12 e 13? Nós encontramos nesses dois versículos o conforto de Deus e a instrução dele. Ele diz assim: disse, porém, Deus a Abraão. E agora Deus vai confortar Abraão. Veja o que ele diz: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser. Meu Deus, Senhor, é meu filho. O que Deus está fazendo aqui, está dizendo: olha, calma, isso tudo está dentro dos meus planos. Confie, eu tenho um plano. Você tem que acreditar em mim. Essas palavras que eu estou pronunciando são palavras para apaziguar o seu coração. Você pode não entender os caminhos que eu estou abrindo. Você pode não entender as sendas que eu estou apontando para você caminhar sobre elas. Mas note, eu tenho um plano, eu sei o que estou fazendo. Tudo isso está dentro do meu planejamento. Faça o que a sua esposa está dizendo. Pode fazer isso, porque eu tenho os meus decretos, eu tenho os meus alvos, eu tenho os meus objetivos, e você vai ver o que eu ainda hei de fazer. E ele prossegue: atende a Sara em tudo que ela te disser, porque, primeiro, por Isaque será chamada a tua descendência. Eu reservei a descendência de Isaque para dar sequência ao seu nome. Sara está pensando no bem
de Isaac. Sara está pensando no futuro de Isaac. Abraão, eu estou pensando além disso. Sara está mandando Ismael ir embora, porque ela está preocupada com o bem-estar de Isaac. Eu quero que você a mande embora, para que ele não seja herdeiro com seu filho, porque eu estou pensando no bem de outras pessoas. Eu tenho um plano, e esse plano envolve uma linhagem. Eu estou, por meio de sua família, criando uma descendência, e essa descendência vai ter seguimento por meio de Isaac. Eu escolhi você, entre todos os seus familiares eu escolhi você, e agora, entre seus 2 descendentes, eu escolhi Isaac. E Isaac, ele não fala isso agora, nós aprendemos depois em Gênesis, Isaac terá 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Eu vou escolher Jacó, e eu vou dar sequência a essa descendência. Por meio de Isaac, a sua descendência vai ter seguimento. E Isaac terá 2 gêmeos, terá gêmeos, e eu vou escolher um dos gêmeos, Jacó. E Jacó terá 12 filhos, serão 12 tribos, e eu escolherei um deles, Judá. E dentro de Judá surgirá uma família, a família de Jessé, a família de Davi, e eu vou escolher essa família dentro de Judá, e eu vou dar então seguimento à linhagem, até que nós cheguemos ao Messias, descendente de Davi, descendente de Judá, descendente de Jacó, descendente de Isaac. Eu tenho um plano. Sara está pensando no bem de Isaac, eu estou pensando no bem da humanidade, porque por meio de você e da sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Não somente Isaac será beneficiado, mas todos os que conhecerem o Messias, que eu vou trazer ao mundo pela linhagem de Isaac, serão abençoados. Eu tenho um plano. Calma, eu sei o que estou fazendo. Descanse, eu sou o autor da história. Você pode descansar e confiar em mim. Faça o que Sara está dizendo. Você pode sofrer agora, você pode não entender o que estou dizendo agora, mas eu tenho uma visão muito mais ampla do que a sua, e eu tenho uma visão muito mais ampla do que a visão de Sara. Isaac dará sequência à sua descendência, e você não viverá para perceber a grandeza da bênção que eu trarei ao mundo através da descendência de Isaac. Confie, eu sei o que estou fazendo. Abraão ouve isso, e ele então se levanta de madrugada, pela fé, coração partido, lágrimas nos olhos, coloca o odre sobre as costas da escrava. Talvez tenha dado um abraço no seu filho e os despediu, porque creu. Ele creu na palavra de Deus, e crendo na palavra de Deus, fez o que Deus mandou, mesmo que isso tenha produzido sofrimento em seu coração. Esse é o homem de Deus. Ele faz o que a palavra de Deus manda, mesmo quando isso traz sofrimento ao seu coração. E vejam, no versículo 13, o Senhor Deus enuncia uma promessa que ele já tinha anunciado antes, mas ele realça essa promessa aqui, com o objetivo de trazer ainda mais paz ao coração de Abraão. Ele diz: mas também do filho da serva, Ismael, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Calma, ele vai ficar bem. Você vai despedi-lo, ele vai ser levado pela mãe pelo deserto de Beersheba, perdido. Talvez você fique preocupado. Será que ele está bem? Será que não está? Será que vai sobreviver às agruras do deserto? É uma viagem tão terrível. Calma, ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver, ele terá filhos, e eu farei uma grande nação através dele.
E nós vemos na sequência da história, que vamos conhecer na semana que vem, nós vamos ver o que Deus fez com esse menino. Agora, até aqui, o foco está sobre Isaque. No versículo 14 em diante, nós vamos ver o que Deus fez para preservar a vida de Ismael. Uma história linda, uma história maravilhosa, nós temos na sequência aqui. E Deus consolou o coração de Abraão dizendo: calma, eu tenho esses planos maravilhosos. Pode despedir esse menino. Eu farei dele uma grande nação, mas Isaque é quem será o ancestral do Messias. Eu darei sequência à linhagem salvífica por meio de Isaque. E Abraão creu e realizou esse ato tão difícil de despedir o seu filho mais velho. Está aí a história. O que acharam da história? O que acharam da história? Fortes emoções, são tantas emoções, como diria o nosso grande Roberto Carlos, são tantas emoções. O autor não nos deixa respirar. Nós entramos num cenário gostoso, de festa, e terminamos num cenário de tristeza e de angústia, em que Deus consola ali o seu servo. Nós começamos num cenário festivo, de alegria, de felicidade, de entusiasmo, de vibração. Passamos para um cenário de conflitos, de uma mulher não suportando ver ali o seu filho pequenininho sendo judiado por um adolescente rebelde. Vemos essa mudança. Olhamos depois para o pai Abraão, sofrendo ali lágrimas, padecendo ao ter que despedir o seu filho mais velho. E vemos o Senhor interferindo, e orientando, e revelando, e consolando, dizendo: calma, eu tenho os meus planos, confie, em Isaque será chamada a tua descendência, e eu vou cuidar de Ismael. E vemos o consolo de Deus, e na sequência Abraão, pela fé, obedece. Muito bem, essa história é uma história rápida, é uma história de cenários que mudam repentinamente com uma velocidade muito grande. O escritor bíblico não nos dá tempo para respirar, ele vai mudando os cenários, e assim a história caminha depressa. Mas o que essa história tem de relevância para nós cristãos? Bem, nós podemos extrair lições que emanam do texto de forma natural. Nós podemos fazer isso, sem forçar o texto, sem fazer o texto dizer o que ele não diz. Nós podemos perceber no texto que os personagens bíblicos não são os santos homens de Deus, não são grandes heróis. Não, são pessoas como nós, que estão sujeitas a conflitos difíceis, a tristezas terríveis. A experiência dos homens e mulheres de Deus neste mundo é assim. Quando nós olhamos um episódio como esse, nós percebemos que os homens e mulheres que Deus escolheu para salvar e abençoar, essas pessoas passam pelas situações comuns da vida. Todos nós também podemos experimentar cada um desses cenários. Nós, como crentes que somos, escolhidos por Deus, abençoados por Ele, nós podemos sim passar pelo cenário da alegria, podemos passar pelo cenário do conflito, podemos passar pelo cenário da tristeza, podemos passar pelo cenário do consolo, e de fato temos passado por todos esses cenários. E nós podemos extrair essa verdade do texto que está diante de nós. Nós também podemos aprender a partir desse texto que Deus é um Deus soberano. Ele faz as suas escolhas livremente. Ele diz: eu não quero que Ismael seja parte da linhagem messiânica. Eu não quero que Ismael seja o seu herdeiro. Eu quero que Isaque seja o seu herdeiro. Então nós aprendemos aqui o princípio da eleição de Deus, uma eleição incondicional e soberana. Eu escolho Isaque, eu não escolho Ismael. E ele faz isso, e nós aprendemos isso no texto. Nós olhamos o texto e vemos Deus administrando a história de modo soberano, escrevendo a história conforme Ele quer. Nós aprendemos também, num texto como esse, algo importante para a nossa experiência cristã. Nós aprendemos também que o nosso Deus é um Deus que, além de soberano, além de administrador da história, é um Deus que consola.
É um Deus conselheiro. É um Deus que se aproxima de nós na calada da noite, quando estamos chorando. É um Deus que nos momentos em que temos conflitos terríveis, que não sabemos o que fazer, mandamos o filho embora ou não, realizamos esse ato tão difícil, estou padecendo, eu não sei o que eu faço. Nós aprendemos que esse Deus é um Deus que nos visita à noite, e nos ensina, e nos consola, e apazigua o nosso coração, e nos dá diretrizes, e fortalece a nossa fé, de modo que nós nos levantamos corajosos no outro dia, e fazemos aquilo que Ele manda, confiando que a sua palavra é sábia, confiando que a sua palavra não nos deixará fazer nada errado. Nós aprendemos isso nessa passagem. Não é um Deus distante, lá longe, que não se importa com os nossos sentimentos. Não, Ele vem, Ele visita Abraão à noite, Ele vê as lágrimas de Abraão, e Ele fala com Abraão, e o conforta, e o consola, dizendo: calma, eu tenho um plano, eu controlo a história, eu controlo tudo, não se apavore, não tenha medo, faça o que eu estou mandando, porque eu cuido de tudo para você. Eu cuidarei de Ismael para você, eu cuidarei de Isaque para você. Faça o que eu estou mandando, confia em mim. E Abraão se levanta, agora com o coração aliviado, e faz aquilo que Deus manda. Nós aprendemos essas coisas. Nós vamos, na medida que vamos aprendendo a história, nós vamos conhecendo esse Deus que interfere na história e se revela a nós, e vamos conhecendo o seu caráter, o seu modo de agir, o seu modo de tratar o seu povo, o seu modo de desenrolar o seu plano diante dos nossos olhos. Tudo isso aprendemos nesse texto. É um texto maravilhoso, que nos ensina essas coisas. Nós também temos noites difíceis, e o Senhor se aproxima e nos fala, e nos ensina e nos consola. Mas esse texto, no Novo Testamento, ele é usado pelo apóstolo Paulo para nos alertar acerca de um perigo em especial. E eu quero apontar isso para vocês nos próximos minutos. Eu quero que os irmãos vejam como o apóstolo Paulo trata esse texto na carta aos Gálatas. Temos essas lições todas, temos essas lições que saltam do texto naturalmente sobre nós. Nós aprendemos essas coisas preciosíssimas quando lemos esse texto, mas existe uma lição que emana desse texto e que o apóstolo Paulo destaca, e que eu não posso deixar de mencionar ao pregar exatamente sobre esse texto, porque Paulo leu esse texto. E quando Paulo leu esse texto, ele produziu uma lição importante para nós. E eu não posso deixar de falar dessa lição que o apóstolo Paulo destacou quando leu esse texto. Vejam o texto de Gálatas. Vejam o texto de Gálatas no capítulo 4. O texto diz assim, Gálatas 4, 21. Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? É Gálatas 4, 21. Vocês não ouvem a lei? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta irônica aqui. O que estava acontecendo na Galácia? Na Galácia, as igrejas da Galácia, eram 3 ou 4 igrejas, estavam sendo perturbadas. Como? De que modo as igrejas da Galácia estavam sendo perturbadas? Elas estavam sendo perturbadas por um ensino falso. Os ensinos falsos perturbam a igreja e corrompem a igreja. A igreja se desvia da verdade e depois se desvia da boa conduta, quando o ensino falso é acolhido. Nas igrejas da Galácia, por estarem acolhendo ensinos falsos, começaram também brigas dentro da igreja, brigas terríveis. Os galateus estavam se mordendo e se devorando como bichos, brigando o tempo todo. E o grande problema é que eles não tinham acolhido a sã doutrina, e estavam abraçando doutrinas mentirosas, como muitas que são ensinadas hoje em dia. E o que eles estavam acolhendo? Eles estavam acolhendo a imensa bobagem de que para que alguém seja salvo, é necessário que esse alguém observe a lei de Moisés.
Você só pode ser salvo se você obedecer a alguns mandamentos. Se você não obedecer a alguns mandamentos, você não poderá herdar o reino de Deus. Você tem que cumprir certas regras. Na Galácia, eram regras ligadas à circuncisão. Os homens têm que ser circuncidados. Assim como os judeus são circuncidados de acordo com a lei de Moisés, os homens cristãos têm que ser circuncidados, senão não poderão ser salvos. E mais, vocês não podem comer qualquer coisa. Existem regras aí que vocês devem observar. E mais, existem dias que vocês têm que guardar. Vocês têm que guardar esse dia, têm que guardar esse dia e guardar esse outro dia. Se vocês não guardarem esses dias, vocês não poderão ser salvos. Vocês têm que observar a lei de Moisés, a lei na sua integridade. Vocês têm que cumprir tudo isso. Se vocês não cumprirem tudo isso, vocês não poderão herdar o reino de Deus. E essas coisas perturbavam a igreja. O que o apóstolo Paulo faz então? Por mais estranho que pareça, ele recorre a esse texto de Agar e Sara, de Ismael e Isaque, para mostrar que essas coisas são mentirosas. Veja o que ele faz, observe com atenção. Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Uau! Como assim? Então nada disso aconteceu? É uma historinha? Abraão não existiu? Isaac não existiu? É tudo alegoria? São mitos? São invenções? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo reconhece a historicidade de tudo aquilo, mas ele está atribuindo ao texto um sentido adicional. Nós podemos fazer isso? Não. Mas o apóstolo Paulo pode? Pode. Por que ele pode e eu não posso? Porque o apóstolo Paulo escreveu sob a revelação divina. O apóstolo Paulo estava autorizado pelo próprio Deus. Deus revelou essas coisas ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tem autoridade para produzir esse texto. Eu não tenho. Eu não posso pegar os textos da Bíblia e atribuir significados estranhos a eles. Eu não posso. Eu não posso pegar textos da Bíblia e atribuir a eles um sentido que o autor não mostra. Mas o apóstolo Paulo pode. Por quê? Porque ele está escrevendo sob a direção, sob a inspiração divina. Ele pode. Então o que ele faz aqui? Ele acrescenta um sentido ao texto. Tem o sentido literal, existiu um Abraão, existiu uma Sara, existiu uma Agar, essas coisas aconteceram, houve um banquete, houve a zombaria de Ismael, houve a expulsão da escrava e de Ismael, tudo isso aconteceu no tempo, no espaço, na história. E Paulo sabe disso, mas ele, autorizado pela ação do Espírito Santo, pela capacitação do Espírito Santo, ele atribui um sentido adicional a essa história. Se nós fizermos isso, nós poderemos inventar coisas e usar da nossa imaginação e cair no erro. O apóstolo Paulo não. Ele está sob a autoridade do Espírito Santo aqui. E ele escreve então, essas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a servidão. Esta é Agar. Agar é a escrava, ela representa o Monte Sinai, ela gera os que vivem debaixo da lei. Ela gera escravos, ela gera os que vivem debaixo da lei, ela representa o Monte Sinai. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, ele diz. Os judeus estão debaixo da norma mosaica, são filhos de Agar, estão padecendo como escravos que são. E o texto prossegue, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aqui ele já fala da realidade de Sara.
Sara gera os filhos da promessa. Nós somos filhos de Sara. E Sara representa Jerusalém do alto. O texto diz, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. E vejam 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que significa isso? Significa que hoje em dia nós somos os Isaques e somos perturbados. Por quem? Quem nos perturba? Os Ismaéis. E quem são os Ismaéis que nos perturbam? Os Ismaéis são todos aqueles que dizem: para você ser salvo, você tem que cumprir regrinhas. Se você não guardar o sábado, você não será salvo. Se você comer presunto, você não será salvo. Se você não der o dízimo, você não será salvo. A salvação depende dos seus esforços pessoais. A salvação depende não da fé em Jesus, mas do seu empenho, da sua dedicação, do seu esforçar-se para poder atingir o céu. Essas pessoas que ensinam isso são os Ismaéis que torturam e que perturbam o povo de Deus e colocam fardos pesados sobre eles e fazem com que eles se curvem debaixo de pesos horríveis e fazem com que eles caminhem debaixo de dores terríveis, colocando fardos e mais fardos sobre o povo de Deus, enganando o povo de Deus, para que o povo de Deus viva debaixo da escravidão, tentando se salvar com suas próprias forças. Eu, alguns anos atrás, escrevi um livro chamado Fundamentos da Teologia, Fundamentos da Teologia da Vida Cristã. E nas minhas pesquisas eu coloquei no livro aqui algumas regras para você ir para o céu. Vou ler para vocês. É de uma igreja aqui de São Paulo. Não é permitido o uso de calças compridas para mulheres. Ok? Seja qual for o serviço a ser realizado. Na roça, no sítio, na lavoura, na fábrica, no comércio, ou mesmo para dormir. Então, irmãs que dormirem de calça comprida, lamento. Se morrer, acorda no inferno. Os saltos dos sapatos e das botas das irmãs não deverão ultrapassar 4 centímetros. E os dos irmãos não deverão ultrapassar 3 centímetros. Tem um anjo que fica medindo o seu salto. Fardos, pesos. Terceiro, pessoas que possuírem televisores ou videocassetes em suas casas não poderão ser membros da igreja. É permitido ter filmadora ou projetor, desde que não se assista em videocassete. Na época tinha videocassete. Então você podia filmar, mas não podia assistir em videocassete. Não pode. 4. Não é permitido frequentar praia ou piscina pública, mesmo vestindo trajes normais. 5. É permitido usar bigodes apenas no caso de defeito físico nos lábios. Aí você pode usar bigode. É permitido usar correntes para óculos, desde que haja necessidade. Meninas poderão brincar com bonecas, pois não se pode considerar uma boneca um ídolo. Todavia, não é permitido brincar com bonecas que imitem artistas, por ser estímulo à idolatria.
Não é permitido usar bebidas alcoólicas como ingrediente no preparo de alimentos. Não pode colocar vinho no lagarto. Escovar os dentes não quebra o jejum, mesmo que se engula o creme dental. Então, fique tranquilo durante o jejum. Se você engolir um pouquinho de pasta, não tem problema, né? Não abuse também. Provar o tempero da comida não quebra o jejum. Agora, só não sei o que a pessoa está fazendo ao cozinhar, se ela está em jejum. Perfume e desodorantes são permitidos. Graças a Deus. Não é permitido ter pássaros em gaiolas. E por último, assobiar é permitido só para louvar a Deus. Só. E aí você cumprindo essas regrinhas, você tem garantida a sua salvação. Ismaéis. E nós olhamos as grandes religiões. E nós olhamos as diversas facções do cristianismo, tanto extremos como este aqui, como outras formas mais bem elaboradas de legalismo. E nós percebemos que Ismael está vivo. E Ismael está vivo perturbando a igreja de Deus, perturbando os Isaques, dizendo: se você não fizer isso, você não está salvo. Quando nós aprendemos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, que só existe uma forma de alguém ser salvo, e essa única forma é pela fé em Jesus. E qualquer movimento, qualquer doutrina, qualquer igreja que pregue algo diferente, se associa a Agar, se torna um filho de Agar, e passa a perturbar a verdade. Alguém quer ser salvo quando nós lemos a carta aos Gálatas, quando nós associamos a carta aos Gálatas a esse texto que estudamos hoje, nós aprendemos. A Bíblia ensina: todos pecaram, todos. Todos estão separados da glória de Deus, todos. Não há absolutamente nada que você possa fazer, nada que você possa realizar para construir uma ponte entre você e o reino dos céus. Nada. Todos os materiais que você tem, as suas obras, a sua religiosidade, as suas intenções, a sua sinceridade, todas essas coisas não suprem o material suficiente para você construir uma ponte entre você e o reino dos céus. Todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus. E nós podemos pegar todas essas normas, e todas essas leis, e todas essas invenções, e até mesmo a lei de Deus, e podemos tentar obedecer tudo isso, tentando conquistar o céu, e nós descobrimos que nada disso fará com que consigamos transpor esse abismo que nos separa da divindade. E o Evangelho então prossegue e diz: mas um dia o Senhor enviou seu Filho. O salário do pecado que nós cometemos é a morte. Mas o que aconteceu? Ele veio aqui e ele recebeu o salário no meu lugar. Eu trabalhei, eu pequei. Era para eu receber o salário chamado morte. Mas ele, que nunca trabalhou pelo pecado, nunca que gerou obras de pecado, ele recebeu o salário. Eu pequei, ele recebeu o pagamento. Eu trabalhei no mal, ele recebeu o salário. A Bíblia mostra isso. O salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo veio aqui, e quando ele veio aqui, ele morreu em lugar dos pecadores. Como eu me beneficio dessa santa substituição? A Bíblia mostra, é muito simples, é pela fé. Eu creio nele, e quando eu creio nele, a obra substitutiva dele é aplicada a mim. Eu não posso pagar pelos meus pecados,
Eu vou receber o salário que é a morte. Ele recebeu em meu lugar. Como eu posso me beneficiar dessa substituição dele? Crendo nele. E como essa fé se expressa? O apóstolo Paulo ensina em Romanos 10, ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eu posso ser salvo? Crendo em Jesus, não pelas normas, não me tornando um filho de Agar. O filho de Agar tem que ser expulso da minha vida. Eu tenho que mandá-lo embora da minha vida, como fez Abraão. Eu tenho que mandar Ismael embora. O homem só é salvo por meio da promessa. A promessa dada por Deus em Jesus Cristo, pela fé nele. Então me aproximo do Senhor e digo: Senhor, a sua palavra diz que quem invocar o nome do Senhor, crendo no Senhor, será salvo. E eu quero fazer isso agora. Eu creio em Jesus, eu creio nele. Eu não posso me salvar de mim mesmo. Eu tenho sido um filho de Agar. Eu tenho sido um filho da escrava. Eu tenho tentado me salvar por meus esforços pessoais. Eu desisto disso tudo agora. Eu quero ser um filho da promessa e não da escravidão. Eu quero ser um filho de Sara, da Jerusalém celeste, e não da Jerusalém terrena sujeita à escravidão. Eu quero clamar agora ao Senhor, quero invocar o seu nome. Eu creio em Jesus. Eu quero pedir que o sacrifício dele, os benefícios do sacrifício dele, sejam aplicados a mim. Eu creio nele. Ele é o meu Salvador. E eu invoco o seu perdão e a sua salvação. Salva-me. Não quero mais ser o filho da escrava. Eu quero ser o filho da promessa, herdeiro da promessa, pela fé em Jesus. É essa grande lição que o apóstolo Paulo extrai desse texto. E ele diz: todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos da promessa. E você que está aqui, de quem você é descendente? De quem você é descendente? Você é um descendente de Agar, filho da escrava, vivendo debaixo do jugo dos seus esforços pessoais, acreditando nos seus méritos para ser salvo? É isso que você é? Se é isso que você é, não há esperança para você. O filho da escrava será expulso. Você tem que se tornar um filho da promessa, pela fé em Jesus. E esse filho da promessa, sim, será o herdeiro de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por esse texto. E agradecemos pelo uso que o apóstolo Paulo faz dele para nos ensinar lições tão preciosas. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, para que essas lições tão preciosas fiquem gravadas no nosso coração. E suplicamos que todos aqui e em suas casas, todos que hão de ouvir essa mensagem nos dias que hão de se seguir, todos ouvindo tudo isso, ouvindo a mensagem de Gênesis, ouvindo a mensagem de Gálatas, possam se aproximar do Senhor, rejeitar a escrava e seu filho, e crendo em Jesus Cristo, se tornar herdeiros das promessas, pela fé em Jesus. Nós pedimos essas bênçãos em nome dele. Amém.